Bem, a segunda implementação que vocês precisam é baseada nisso aqui, BST Simple BST Manipulation. Existe uma interface, tá? Que ela vai Simple BST Manipulation, ela trabalha com o tipo T que extends comparable, tá? Tá toda documentada para vocês verem que restrições vocês precisam respeitar, tá certo? E restrições específicas para cada método. Existe aqui o método equals, que ele vai comparar duas BSTs. Então, você vai passar a BST como parâmetro para ele e ele vai dizer se essas duas BSTs são iguais. E aqui existe aqui uma explicação dizendo que é uma BST igual a outra. Aqui você passa duas BSTs e pergunta se elas são similares. E aqui está o conceito de similaridade entre BSTs, tá certo? E restrições que vocês devem respeitar. E por fim está aqui o método para calcular a estatística de ordem, certo? Que recebe uma BST e recebe um K, tá certo? Aqui está a explicação do cálculo dessa estatística de ordem, certo? De quanto a quanto o K varia, tá? E como vocês devem lidar com essas informações. Mas a BST, ela é também uma estrutura bem conveniente para se calcular estatística de ordem também, tá certo? E aí vai depender do raciocínio de vocês. Mas, basicamente, na hora que você vai chamar um método numa BST, que você tem a raiz, você consegue calcular o size do filho à esquerda, o size do filho à direita. Então, vamos supor, uma BST que ela tem 15 elementos. Então, se ela tem a raiz, certo? No filho à esquerda, ela tem 7 elementos, tá? A raiz, contando com a raiz 8, e com os elementos que estão à direita da raiz, mais 7 elementos. Então, eu teria 7 à esquerda, a raiz, que são menores do que a raiz é o oitavo, e os filhos à direita são maiores do que a raiz. Então, se eu quisesse usar essa BST para poder calcular a oitava estatística de ordem, ela era exatamente a raiz, tá certo? Porque eu tenho 7 filhos à esquerda, 7 na subárvore à esquerda da raiz, 7 na subárvore da direita, os que têm na árvore da esquerda são menores e a raiz é o oitavo, certo? De cara seria isso. Mas se eu quisesse calcular a quarta estatística de ordem, então eu começaria pela raiz, mas iria descer de alguma forma aí para a esquerda, tá? Se eu quisesse a 13ª estatística de ordem, eu começaria pela raiz, veria que a raiz é a oitava estatística de ordem e desceria para o lado direito para calcular, tá? E aí vai depender do raciocínio de vocês para fazer essa implementação. Mas fica a dica aí da estrutura. Então, o que vocês precisam mexer aqui na realidade é apenas aqui, ó, nessa Simple BST Manipulation. Aqui existe a interface, mas vocês vão trabalhar, tá, nessa implementação daqui, nessa MPL. A terceira implementação que vocês precisam fazer, tá, é trabalhar com o cálculo de flúor e seio usando o BST. Nós fizemos isso usando a busca binária, tá, e trabalhando com array. Mas a BST é uma estrutura também muito conveniente para se fazer isso, tá? Então, existe aqui uma interface flúor, seio, BST, que explica o que é o flúor, o que é o seio, tá? Então, é passado um array como parâmetro, tá? E um número. E você vai procurar o flúor desse número aqui dentro desse array. Só que você vai precisar usar uma BST. Tá certo? Para isso. Você vai precisar usar a estrutura this para isso, tá? E o seio, você vai pegar o inteiro por cima, que mais se aproxima desse número daqui. É dado aqui um array de números, certo? Não necessariamente ordenado. E aqui vocês vão calcular o seio de um determinado número que pode ou não estar dentro desse array, certo? Usando esta BST. Então, está aqui a classe MPL, onde vocês vão implementar todo o código de vocês. Procurem seguir o que está no comentário, tá? E também respeitar essas restrições, tá certo? Para calcular flúor e seio é algo bem intuitivo também. No ABST você começa pela raiz,
Tá? Então, vamos supor uma BST que contém de 1 até 15, onde 8 é a raiz. Então, se você quer calcular aí, vamos supor, o flúor do número 5, certo? Vamos supor que o 5 está nessa BST, tá certo? Se ele está nessa BST, quando você entra pelo 8, pela raiz, você vê que o 8 é maior do que o 5, tá certo? Então, o que você faria era, se ele foi, se eu quero procurar um número e a raiz é maior do que ele, eu só posso encontrar o flúor desse número à minha esquerda. Então, você repete o raciocínio de procurar esse flúor na esquerda, senão vai no da direita. Tá? Vejam que isso é similar à busca binária, onde eu vou para uma metade do array ou para outra metade do array. Tá certo? Nesse caso também, se eu quisesse calcular o flúor de 8, 8 já seria a raiz. Ele já estava na BST, então ele já seria o flúor dele mesmo. Tá certo? Se não tiver na BST, a gente encontra um número, tá, que seja menor, mas que mais se aproxime do número desejado. Essa é que é a noção de flúor. Por fim, a informação que é relevante para vocês testarem essas classes de vocês, tá, é que vocês precisam de uma implementação de BST funcionando, que vocês vão fazer também nesse roteiro. Tá? Então, vejam que essa classe daqui, ela estende a BST. Então, se vocês quiserem, por exemplo, não, eu estou aqui com uma implementação aqui de FluorSale BST, tá? Ela é inicialmente vazia. O que é que eu faço primeiro para calcular o flúor de um número quando eu recebo um array de outros números? Eu vou ter que, de alguma forma, inserir na BST para poder resolver meu problema, tá certo? Inserir todos na BST, tá certo? Então, a minha BST vai precisar que o método inserir dela funcione. Tá? Então, vocês vão precisar se certificar que esse método inserir funcione. Aqui no Simple BST Manipulation, tá? ela implementa essa interface, que não é uma BST, mas os métodos usam uma BST aqui dentro para comparar se uma é igual à outra, se elas são similares, ou para calcular uma estatística de ordem, certo? De uma BST que está lá com dados lá dentro, tá certo? Então, na hora que vocês forem testar esses métodos equals e similar e order statistics, vocês precisam de BSTs preenchidas, tá? Então, como é que vocês vão preencher? Vocês vão usar instâncias de BST em PL, tá certo? Que é a implementação de vocês. Vocês vão ter que usar a instância dela, tá? Para poder fazer inserções nela e aí passar elas como um parâmetro para esses métodos. Para finalizar, existe aqui um pacote com classes de testes, tá? Que foi provido aqui para vocês, contendo o Student BST Test, tá? Que é uma classezinha de teste que instancia aqui BST, instancia aqui um node new, tá? E ele vai aqui ter um método que preenche aqui a aba, que insere todos dentro da BST. Notem que aqui não tem elementos repetidos e pode ter elementos negativos. E tudo é trabalhado com integer, tá? Então, vocês podem aí usar essa classe para poder testar a BST de vocês. Mas vejam, está sendo fornecido só um teste simples para vocês testarem a funcionalidade da BST de vocês. Novamente, os testes do servidor vão capturar mais aspectos da implementação, tá? E vocês podem aqui criar novos testes, inserir novos testes, alterar esses testes daqui para certificar que em outras situações a implementação de BST também funciona. Vocês poderiam também criar outras classes de testes. Se forem fazer isso para testar o Simple BST Manipulation e FluorSale BST em PL, tá? É aconselhável que vocês criem testes dentro desse pacote, para evitar de escrever qualquer código de teste dentro dessas classes e não gerar algo que vai originar um problema de compilação na classe de vocês. Então, só revisando, as implementações que vocês precisam fazer é BST em PL apenas, Simple BST Manipulation em PL e FluorSale BST em PL. Nenhum outro arquivo a mais deve ser editado.